eu adoraria ouvir um pouquinho de como foi sua jornada como líder, né? Hoje em dia, se estão sentados nessas cadeiras, se estão responsáveis por engajar um monte de gente, mas o que engajou vocês no início da carreira, nos momentos difíceis e aí agora, né, como líderes das empresas? Em relação à trajetória e identidade cultural com a empresa, eu sou médico. Então, muito do propósito de uma instituição dedicada à saúde já estava incorporado originalmente. Preservar isso durante a gestão, porque tem uma tendência clara de puxar a tua posição para a última linha do balanço, vamos dizer assim, ou para a parte dura de entrega de resultado. No meu caso é mais fácil porque eu exerço a medicina na instituição na qual eu faço a gestão. Então, eu estou o tempo todo fazendo um tracer de qualidade da instituição, porque eu estou exercendo a medicina junto da gestão. Mas eu tenho que reconhecer que esse talvez seja um dos aspectos, esse balanço, seja um dos aspectos mais difíceis da gestão. E aí eu queria ouvir os meus colegas aqui, como é que eles se posicionam. Minha obsessão é cada vez de dar o poder a meu time. Tem que ter liberdade total. Temos que compartilhar uma visão do cliente, o nível de exigência, todo. A partir disso, uma vez que todo mundo comparte a visão, tem liberdade total, mas total. Não quero realmente reuniões de decisão, tudo isso não me interessa realmente. É actuar rapidamente, tendo dentro de sua cabeça a visão e mantendo o ritmo. E tratar de criar uma energia que se transmite, atrair os talentos, as pessoas, dar a possibilidade de tomar iniciativas. Isso é o que mais me gusta realmente. Dentro do varejo, há uma relação entre o cliente e os funcionários. É muito mais importante que qualquer coisa, realmente. Isso tem que educar as pessoas, que o cliente tem razão, tem que oferecer o melhor serviço, a melhor qualidade possível. Não quero vender um produto que não seja de qualidade, isso é que explicar. Parece simples, mas se o mesmo produto em todos os países do mundo, a visão de o que é qualidade é completamente diferente. Tem que dizer, não, o nível está aí, você tem que entender isso. Várias perguntas. Você poderia comprar este produto? Sim, eu poderia comprar. Eu digo, não, você não deve vender este produto, porque não é a qualidade que queremos oferecer. Então, cada vez é uma aculturação de uma empresa versus também um país que tem sua própria cultura, e os dois têm que subir o nível de exigência. Mas isso, a beleza deste negócio é a capacidade das pessoas a tomar decisão. Nós criamos uma chamada roda da felicidade, com 7 passos. Quando você dizia o que é que a vossa trajetória vos motivou, e são os 7 passos que eu diria que a mim, como profissional, me motivaram na minha vida. O primeiro é respeito, todos nós queremos ser respeitados. O segundo é aprendizado. Eu quero estar numa organização que me ensine alguma coisa e quero ter aprendizado que não seja só da minha indústria, quero ter acesso a conhecimento, acesso à cultura, quero me desenvolver como ser humano e, portanto, essa questão de poder ter, digamos, acesso a conhecimento, a empresa tem essa obrigação hoje social de dar aos seus colaboradores maior capacidade de poder ter acesso a cultura. Foi isso que nos levou a patrocinar a recuperação dos museus, patrocinar a Filipe. Portanto, eu dizia respeito, aprendizado, autonomia. Eu não quero o bafo do urso o dia todo no meu cangote, quero ter autonomia. Quero ter capacidade de realização, quer ter resultados, esses resultados quer que sejam reconhecidos e com isso ter oportunidades profissionais e desenvolver-me dentro da minha empresa ou no mercado. Esta roda que tem 7 passos, aquilo que nós chamamos a roda da felicidade interna na EDP, temos 31 rituais para para estes 7 passos e hoje exercitamos isso, desde o respeito até à valorização, de uma forma sistémica, de uma forma programada, para que as pessoas possam ter o melhor ambiente possível dentro da empresa. Tem
uma pergunta aqui, como vocês sabem que vocês estão sendo engajadores versus, né, que vocês estão se enganando, né? E um outro que é, se ouvem seus funcionários com qual frequência? Então, queria ouvir de vocês dois um pouquinho sobre esse conjunto de perguntas. Então, acho que entender e ler, ter a capacidade de ler as reações das pessoas do time é um elemento importante. Mas ele não é infalível, porque você precisa ter canais ou pessoas que consigam ter o máximo de honestidade possível para te também deixar a porta aberta para o feedback e falar assim, cara, aquilo que você falou hoje foi a maior porcaria, sinto muito, pelo amor de Deus, não fala isso, porque destruiu todo mundo. Ou ao contrário, aquela hora que você falou isso, às vezes você não consegue ter a noção do impacto que você pode causar, positivo ou negativo, na hora que você está se colocando com o time. Então, eu acho que tem duas dimensões. Essa de você ler, ter a capacidade de ler, e a outra, tem que ter o canal aberto para poder receber o feedback com clareza. Como foi colocado aqui, e o Paulo colocou muito bem, né, de você não você realmente estar engajando e não se enganando, eu acho que a melhor maneira de você descobrir isso é quanto mais quieto você fica no meio das pessoas. Porque aí você realmente descobre se você está engajando as pessoas ou você está se enganando que você está engajando as pessoas. Porque no final das contas, o exercício de engajar, ele é predominantemente um exercício de ouvir. Porque você vai ter o maior tempo do mundo como CEO de falar as coisas. Mas você só vai saber se as pessoas estão engajadas e se elas estão sendo lideranças engajadoras na hora que você está ouvindo elas. Queria mudar de assunto um pouquinho. Tem várias perguntas aqui sobre diversidade. Eu sei que no Carrefour vocês têm um grande esforço sobre isso. Eu imagino que em várias das outras empresas também. Queria ouvir um pouquinho de vocês que acham que estão fazendo coisa e que estão mexendo a pontilha sobre diversidade. Exemplos de que vocês estão fazendo e como que isso está se incorporando e até mudando a cultura da organização. Temos realmente uma experiência boa desde anos a Carrefour. Tem uma cultura de atrair todos os talentos, todos os perfis diferentes. Isso, para nós, é um espero de nossos clientes. É isso que queremos nós. Então, queremos todos os perfis, que seja branco, negro, preto, índios, tudo. Quero realmente gente time que representa os clientes. E a partir disso, todo mundo tem o mesmo direito de subir dentro da empresa. Nós temos milhares de horas de formação e também queremos fazer um pouco mais. Esta semana vamos também fazer uma palestra onde queremos dar mais oportunidades também a todos os que têm que crescer dentro da empresa, a qualquer nível da empresa, mas das oportunidades, quizás para chegar à universidade também, porque alguns não têm o dinheiro, não suficientemente. E isso é a responsabilidade de todos. O ano passado, isso entrou dentro dos KPI para o bônus do ano. Que todo mundo tem que cuidar das pessoas e tem que ter um perfil diferente em cada departamento do Carrefour. No nosso caso também é um tema da nossa agenda prioritária. Nós criámos um programa de diversidade que tem 6 grupos de afinidade e, portanto, temos equipes que estão trabalhando hoje em cada um destes grupos de afinidade. O primeiro é género, que eu diria é aquilo que é quase já hoje é pão com manteiga, não é? Ou seja, já não há nenhuma empresa que possa passar ao lado desta realidade. E nós, para isso, fizemos, por exemplo, a primeira escola de eletricistas no Brasil, eletricistas mulheres, e está formando agora turmas exclusivamente de mulheres eletricistas que estão chegando ao mercado de trabalho. Foi uma das iniciativas que resultou deste programa de diversidade. Mas estava dizendo, género, raça, obviamente orientação sexual, LGBTI+, PCD, pessoa com deficiência, e depois mais 2 que os consultores que nos estão apoiando dizem que são muito exclusivas, que poucas empresas estão trabalhando no Brasil. Uma é sobre gerações. Nós temos plena consciência que hoje no mercado de trabalho estão 3, 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo, não é? Portanto, é preciso ter uma chamada, nós chamamos isso, uma inteligência geracional, que é como é que se colocam
pessoas da geração Baby Boomer, que ainda estão alguns no mercado, com geração X, com geração Y, com os Millennials, agora com os Centennials, que já estão chegando às empresas também. E, portanto, como é que se conectam todas estas gerações? Esse é o quinto grupo de afinidade que nós estamos trabalhando. E depois há outro, que para mim é uma descoberta também enorme no Brasil, que é a questão das culturas e da espiritualidade. Culturas e espiritualidade. E talvez as pessoas não tenham essa noção, porque, enfim, os brasileiros vivem no seu país e não têm essa consciência, mas a diversidade que há no Brasil, de culturas diferentes, regionalidades diferentes. Gaúcho é completamente diferente de um baiano é completamente diferente de um pernambucano. Quando nós cometemos, por exemplo, a imprecisão de falar no Nordeste, não é? Quando eu falo com um baiano e coloco os nordestinos todos num grupo, um baiano fica furioso, porque baiano é diferente de qualquer estado. E, portanto, é esta sutileza que há nas diferenças culturais do Brasil, de todas as regiões, e que é uma riqueza enorme, que eu acho que o Brasil talvez não tenha essa consciência, mas à escala mundial dá-lhe uma força enorme. Nós queremos trabalhar isso e estamos a criar condições para ter pessoas a trabalhar na empresa de todas as regiões do país, que tenham uma diversidade cultural muito expressiva. O que eu acho, pessoal, é o seguinte, e eu vou tirar totalmente do contexto para dizer por que a gente precisa de políticas afirmativas e precisa forçar. Porque fica essa história de, então a empresa não é meritocrática, ela impõe determinados critérios para preenchimento de vaga que vão além do mérito. Impõe. Tem que impor. Eu vou dar um dado para vocês, social do Brasil, que é muito impactante para mim. Município de São Paulo. O bairro em que a mortalidade infantil é menor comparado com o bairro, município de São Paulo, em que a mortalidade infantil é maior. Quantas vezes a mortalidade infantil é maior no bairro que ela é maior em relação ao que ela é menor? Alguém tem um chute assim? Aqui, vocês que estão com o microfone. Tracy. Quase 14 vezes mais. 14 vezes maior a mortalidade infantil no mesmo município. Bairro em que a expectativa de vida é maior em relação à expectativa de vida é menor no município de São Paulo. Menor expectativa de vida por bairro, 52 anos. Maior expectativa de vida por bairro em São Paulo, 79 anos. 50% de baixo para cima de variação. Sabe quando foi assim no Brasil? Sempre. Na época da escravidão, essa era a diferença entre a Casa Grande e a Senzala. Nós somos um dos países com maior desigualdade social que existe. E isso vem junto, porque não tem dúvida que os negros são mais predominantes nas classes mais vulneráveis do Brasil. É assim, pessoal. Se você não tiver política afirmativa de inclusão, você não vai incluir. Porque existe o que eu chamo de falácia do mérito. Eu já vi gente dizer assim, não, minha filha vai competir por uma vaga na Faculdade de Medicina da USP e vai ter cota. Ela vai ser prejudicada. Não vale o mérito? A minha resposta foi, sua filha fez o SAMPOS. Fala 3 línguas de origem. Qual é o mérito que ela tem na competição em igualdade de condições com quem fez infelizmente, uma escola pública da periferia no Brasil? Esquece essa história de mérito. Nós somos uma sociedade, nós somos o segundo lugar entre quanto da renda do país o 1% mais rico detém. O Brasil é o segundo lugar. Só tem um país que está na frente do Brasil. E em quanto da renda do país que o 10% da população mais rica detém, o Brasil é o campeão, de longe. A gente tem que fazer política afirmativa também na liderança. Vai ser bom para a empresa, pessoal. Não vai ser só bom para a sociedade como um todo. Lidar com a diversidade é muito bom. A igualdade, a identidade, te dá segurança, mas não te dá valor. Isso está acontecendo na sociedade brasileira. Quantas vezes a gente vê essa divisão em grupos por identidade
agindo contra os outros grupos por medo, porque isso é por medo, enquanto a gente poderia ter uma diversidade, uma valorização cultural que era a nossa característica antes e que a gente está fugindo dessa característica da diversidade social, convivência entre diferentes camadas da sociedade e de raça. Então, eu acho que no Sírio-Libanês a gente tem política afirmativa sim, e eu me orgulho dela. A nossa diretoria executiva tem 2 pessoas negras, tem mais 3 pessoas mulatas. E a gente faz isso de propósito, eles se orgulham de pertencer e sabem que competiram para igualar o resultado quando foram buscar os seus cargos. Dito isso... A gente está chegando no final de nosso painel. O que eu queria é que cada um de vocês desse a dica para nossa audiência aqui, nossa plateia, né, que vocês teriam gostado de receber, né, 10, 15, 20 anos, vocês escolhem o número de anos atrás, né, quando você estava, né, iniciando no meio de sua carreira. Acho que há muitos talentos em todas as empresas. Você tem talentos, tem que ter confiança também em si mesmo. Que chega um momento, tem que já, digamos, tomar decisão. Mas também, do outro lado, alguém tem que ajudar você. Gosto muito do que é coaching, para realmente dar a oportunidade às pessoas de crescer, dizer, não, você tem talentos, não tem medo, vá, há expectativas para você. He tenido esta oportunidade faz 30 anos, realmente, de uma pessoa que ha detectado que quizás tinha um pouco de talentos. E me ha dicho, guys, você tem que ir, realmente. E faz 20 anos me ha dito, tenho uma oportunidade para chegar à Turquia. Eu não conheço nada de nada. Não, mas você tem a possibilidade. Vá, e veremos. Bom, 30 anos depois, acho que foi uma boa experiência. Nós ouvimos muito falar da geração mimimi, não é? A geração mimimi que está, enfim, hoje, que tem baixa resiliência, que não gosta de enfrentar problema, que quer sair da empresa passado algum tempo, se não for promovido, vai sair passado alguns meses. Eu sinceramente, eu aprendi muito nos momentos difíceis da minha vida. E hoje acho que estou numa posição de liderança, talvez porque enfrentei esses momentos difíceis, e nos momentos em que nos apetece desistir, são os momentos mais importantes para resistir a essa tentação de desistir fácil, não é? E portanto, talvez se eu pudesse dar não diria um conselho, mas é uma reflexão pessoal, aplicou-se no meu caso, e portanto partilha-se simplesmente como reflexão pessoal, não desistir da adversidade. Para mim, assim, primeira seria invista em se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento é chave para a evolução, qualquer que você queira ter, fazer qualquer coisa na sua vida. Eu sei que ainda tem às vezes tem uns certos mitos com relação à terapia, eu acho que isso, entender quem você é, quais são as suas fortalezas e fraquezas, é um ponto crítico que deveria ser explorado eternamente. Segundo, nunca se esqueça que você é o CEO da sua empresa chamada você. O caminho e o rumo, o seu planejamento estratégico, os seus desafios, as suas prioridades não podem ser nunca terceirizadas, nem para os seus parceiros, nem para a empresa, nem para o seu chefe. Nunca abra mão de ser o CEO dos seus sonhos, da sua empresa chamada você. E a terceira, assim, que eu acho que assim, se você está fazendo algo que você não está curtindo muito, de novo, volta para o ponto número 1, que é entenda por que você não está curtindo muito. Porque ao final do dia, a vida é muito curta para você fazer coisas que você não gosta ou que você não está afim. Isso é diferente do que o Miguel estava falando sobre resiliência, porque às vezes a primeira dificuldade é desistir, chega, não tô gostando.
O não gostar tem a ver com não se identificar, não conseguir se conectar, não com ter dificuldades, porque dificuldade faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento. Há melhores momentos de crescer na vida e na carreira e como pessoa é, de fato, na hora que você encontra a maior barreira, a maior dificuldade, o maior desafio. Essa é a hora que você levanta e que você cresce. Então, fugir dele é perder uma oportunidade de crescer, perder uma oportunidade de se reinventar. Então, cara, busca aquilo que você gosta, cara, busca aquilo que você se identifica, não perde tempo com coisas que não têm a ver com você, ou por conta de grana, ou por conta de título. Pegando alguns pontos aqui, primeiro, é uma coisa que eu tenho para mim mesmo, e eu acho que isso é muito importante, né? Que é você ser sempre agradecido. E você saber que você não está na posição só porque eu sou bom pra caramba. Não, você está na posição porque alguém te ajudou em algum momento e você tem que agradecer essa pessoa. Você está naquela posição porque alguém está te ajudando naquele momento, você tem que ser agradecido por aquilo. E mesmo quando você está com uma dificuldade muito grande, pensa em tudo que você tem de ferramental para superar aquela dificuldade. E agradece por aquilo tudo que você pode ter de ferramental para superar aquela dificuldade. Porque se você não tem dentro de si essa questão do ser agradecido, você entra facilmente num círculo vicioso de que tudo está mal, tudo não acontece por conta dos outros, e você começa a perder o que é preponderante num líder, que é a questão do protagonismo. Não dá para você ser líder se você não for protagonista. E quando eu falo protagonista, não é você disputar o palco, não é você disputar a posição, não é você disputar quem brilha mais. Ser protagonista é você dar um passo à frente e falar, pessoal, eu tenho uma proposta. Pessoal, eu acho que a gente tem uma solução. Pessoal, eu acho que a gente tem um caminho aqui, e engajar essas pessoas. Então, ser agradecido e essa questão de você ter o protagonismo. E uma coisa aqui que eu acho que é super interessante, que tanto, de alguma maneira, os dois panelistas internacionais aqui que a gente tem, que é essa questão do Brasil ser um país de oportunidades. O Brasil é um país de oportunidades. Eu sou a primeira geração da minha família que fez faculdade. Eu tinha uma avó analfabeta, meus pais não terminaram nem o primário direito, mas os meus pais eles falaram, não, educação é um caminho, a educação vai fazer dos meus filhos pessoas melhores. Eles investiram na educação dos filhos. E felizmente a gente pôde em 2, 3 gerações sair do analfabetismo para uma pessoa que tem faculdade, mestrado e pôde ter uma carreira de sucesso. Então, se você, eu acho que acordar todo dia e você ser agradecido pelo que você tem, se você tomar para si o protagonismo da sua carreira e ver que realmente, apesar de todas as dificuldades, o Brasil é um país de oportunidades, eu acho que são elementos aí que eu aprendi, talvez um pouco mais tarde na minha carreira. Talvez se eu tivesse consciência disso um pouco mais cedo, algumas coisas teriam sido diferentes, eu poderia ter impactado mais pessoas, mas ser agradecido, ter protagonismo e aproveitar as oportunidades, com certeza são coisas valiosas. Eu acho que a gente está perdendo um pouco, e eu vou falar, se vocês querem ter uma boa carreira, tenham uma boa vida. Porque não uma vida boa, não uma boa vida, uma vida boa. Então, se preocupem com todos os aspectos da vida de vocês e construam em cima do prazer que vocês têm nas coisas que vocês fazem. E o grande prazer, pessoal, no fim das contas, é o da solidariedade. Não tem maior prazer do que o da solidariedade. Se vocês conseguirem construir uma vida baseada em solidariedade, que tende a ser em grupos cada vez menores, mas se vocês forem capazes de expandir o prazer da solidariedade além da pequena família, além da instituição de vocês ou da empresa, e pensarem na sociedade como um todo, vocês vão conseguir construir uma boa carreira. Para se preparar para isso, leiam menos aqueles livros que falam 5 regras para isso, 7 regras para aquilo, 2 dicas para isso, e leiam mais os livros em profundidade, em que vocês conheçam outras vidas. Pode ser romance, pode ser filosofia, pode ser biografias. Gastem uma parte do tempo de vocês lendo a grande literatura, isso é fundamental,
Deixe um pouco de lado as revistas e os jornais, não tentem ler tudo que está acontecendo no mundo naquele momento. A gente já é inundado dessas informações, e leiam os grandes clássicos. Isso é muito importante. E a segunda coisa, primeira ler, e a segunda conviver. Conviver e compartilhar. O propósito do Hospital Sírio-Libanês não tem nada a ver com saúde. É conviver e compartilhar. É o reconhecimento de um privilégio que a gente tem, que vocês têm, e, portanto, com esse privilégio vem uma responsabilidade, que é compartilhar aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês fazem e aquilo que vocês têm. A carreira é consequência de tudo isso. Foi um prazer participar disso com vocês.